Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 4, terceira parte. Verso 37. Desde o comecinho de sua infância, Prahlada Maharaja não tinha interesse pelas diversões pueris. Na verdade, ele abandonava todas elas e permanecia calado e distante, estando plenamente absorto em consciência de Krishna. Como sua mente era sempre afetada pela consciência de Krishna, ele não podia entender como é que o mundo, absorto por completo nas atividades do gozo dos sentidos, podia continuar avante. Significado: Prahlada Maharaja é o exemplo vívido de uma grande personalidade inteiramente absorta em consciência de Krishna. No Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.274, afirma-se: Stavara Jangama Deke Nadeke Tara Murti Sarvatrahaya Nidya Ishtadeva Spurti. Uma pessoa em completa consciência de Krishna, embora situada neste mundo material, só consegue ver Krishna em toda e qualquer parte. Isto tipifica o Mahabhagavata. Devido à sua atitude de amor puro por Krishna, o Mahabhagavata vê Krishna em toda parte. Como se confirma no Brahma Samhita 5.38. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que sempre é visto pelos devotos cujos olhos são untados com o bálsamo do amor. Ele é visto sob sua eterna forma de Shama Sundara, situado dentro do coração do devoto. Um devoto sublime, ou Mahatma, que é raramente visto, permanece em plena consciência de Krishna e vê constantemente o Senhor no âmago de seu coração. Às vezes, afirma-se que quando alguém está sob a influência de planetas desfavoráveis, tais como Saturno, Rahu ou Ketu, ele não pode avançar em nenhuma atividade prospectiva. De maneira exatamente oposta, Prahlada Maharaj era influenciado por Krishna, o planeta supremo, e assim não podia ficar pensando no mundo material, nem podia viver sem consciência de Krishna. Isto caracteriza o Mahabhagavata. Mesmo o inimigo de Krishna, o Mahabhagavata também o vê ocupado a serviço de Krishna. Outro exemplo grosseiro é que tudo parece amarelo aos olhos de um paciente ictérico. Do mesmo modo, para o Mahabhagavata, todas as pessoas, com exceção dele mesmo, parecem estar ocupadas a serviço de Krishna. Prahlada Maharaj é um Mahabhagavata conceituado, o devoto supremo. No verso anterior, afirma-se que ele tinha apego natural Naisargiki Ratihi. E neste verso descrevem-se os sintomas deste apego natural a Krishna. Embora fosse apenas um menino, Prahlada Maharaja não estava interessado em brincadeiras. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 11.2.42, Viraktir Anyatra Cha. A característica da consciência de Krishna perfeita é que a pessoa perde o interesse por todas as atividades materiais. Para um menininho deixar de brincar é impossível. Mas Prahlada Maharaj
estando situado em serviço devocional de primeira classe, vivia absorto em transe de consciência de Krishna. Assim como um materialista vive absorto em pensar em lucros materiais, um Mahabhagavata do quilate de Prahlada Maharaj sempre está absorto em pensar em Krishna. Verso 38. Prahlada Maharaj vivia absorto em pensar em Krishna. Assim, sendo sempre abraçado pelo Senhor, ele não sabia como é que as suas necessidades físicas, tais como sentar-se, caminhar, comer, deitar-se, beber e falar, eram automaticamente executadas. Significado: uma criancinha, enquanto é cuidada por sua mãe, não sabe como as necessidades físicas, sob a forma de comer, dormir, deitar-se, urinar e evacuar, estão sendo satisfeitas. Ela simplesmente fica alegre de estar no colo de sua mãe. Do mesmo modo, Prahlada Maharaj era tal qual uma criancinha que estava sendo cuidada por Govinda. Suas atividades corpóreas necessárias eram executadas sem que ele tomasse conhecimento disto. Assim como um pai e uma mãe cuidam de seu filho, Govinda cuidava de Prahlada Maharaj, que sempre permanecia absorto em pensar em Govinda. Isto é consciência de Krishna. Prahlada Maharaj é o exemplo fulgurante da perfeição em consciência de Krishna. Verso 39. Devido ao avanço em consciência de Krishna, às vezes ele chorava, às vezes ria, às vezes expressava júbilo e outras vezes cantava bem alto. Significado: este verso continua esclarecendo a semelhança existente num devoto e numa criança. Se a mãe deixa seu filhinho na cama ou berço e vai participar de alguns compromissos familiares, o filho imediatamente compreende que sua mãe saiu e, portanto, começa a chorar. Mas assim que a mãe retorna e cuida do filho, ele sorri e fica feliz. Do mesmo modo, Prahlada Maharaj, estando sempre absorto em pensar em Krishna, às vezes sentia saudades, pensando: onde está Krishna? Isto é explicado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. Ao sentir que Krishna está invisível, porque se distanciou, o devoto elevado chora de saudades. E em seguida, ao ver que Krishna retornou para cuidar dele, ri, assim como uma criança às vezes ri, ao perceber que sua mãe está cuidando dela. Estes sintomas chamam-se bhava. No néctar da devoção, vários bhavas, condições estáticas presentes no devoto, são descritos por completo. Esses bhavas são visíveis nas atividades do devoto perfeito. Verso 40. Às vezes, ao ver a suprema personalidade de Deus, Prahlada Maharaj bradava em completa ansiedade. Às vezes, ele perdia sua timidez e ficava em júbilo e começava a dançar em êxtase. E às vezes, estando plenamente absorto em pensar em Krishna, agia como se fosse Krishna e imitava os passatempos do Senhor. Significado: havia ocasiões em que Prahlada Maharaj sentia que o Senhor estava distante dele e, portanto, o chamava bem alto. Quando via que o Senhor estava diante dele, ficava cheio de júbilo. Noutras ocasiões, julgando-se uno com o Supremo, imitava os passatempos do Senhor.
Com saudades do Senhor, às vezes, mostrava sintomas de loucura. Os impersonalistas não valorizam estes sentimentos do devoto. Todos devem continuar adentrando-se na compreensão espiritual. A primeira fase é compreender o Brahman impessoal. Mas deve-se prosseguir e compreender o Paramatma até chegar na suprema personalidade de Deus, que é adorado pelos sentimentos transcendentais do devoto que convive com ele em Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya ou Madhurya. Aqui, os sentimentos de Prahlada Maharaj estavam na doçura de Vatsalya, amor e afeição filiais. Assim como uma criança chora quando fica afastada de sua mãe, quando sentia que o Senhor estava distante dele, Prahlada Maharaj começava a chorar, Nadati. E também um devoto como Prahlada, às vezes, vê que o Senhor está vindo de um lugar distante para apaziguá-lo, assim como uma mãe responde à criança, dizendo: meu querido filho, não chore, já estou indo. Então o devoto, não se deixando intimidar pelo ambiente e circunstâncias que o cercam, começa a dançar, pensando: eis o meu Senhor está chegando. E então o devoto, em êxtase completo, às vezes imita os passatempos do Senhor, assim como os vaqueirinhos imitavam o comportamento dos animais da floresta. Entretanto, ele realmente não se transforma no Senhor. Foi graças a seu avanço em compreensão espiritual que Prahlada Maharaj alcançou os êxtases espirituais descritos nesta passagem. Verso 41. Às vezes, sentindo o contato das mãos de lótus do Senhor, ele tornava-se espiritualmente feliz e permanecia silencioso, seus pelos arrepiados e lágrimas caindo de seus olhos semicerrados devido a seu amor pelo Senhor. Significado: ao sentir saudades do Senhor, o devoto fica ansioso, querendo saber onde está o Senhor, e às vezes, ao sentir as dores da separação, as lágrimas não param de cair de seus olhos semicerrados. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu afirma em seu Shikshastaka: Yugaitam nimishena chakshusha pravrishaitam. As palavras chakshusha pravrishaitam referem-se às lágrimas que fluem incessantemente dos olhos do devoto. Estas características, que aparecem em êxtase devocional puro, eram visíveis no corpo de Prahlada Maharaj. Verso 42. Devido à sua associação com devotos perfeitos e imaculados, que nada tinham a ver com algo material, Prahlada Maharaj constantemente ocupava-se a serviço dos pés de lótus do Senhor. Vendo seus aspectos físicos, quando ele estava em êxtase perfeito, as pessoas de escassa compreensão espiritual purificavam-se. Em outras palavras, Prahlada Maharaj outorgava-lhes bem-aventurança transcendental. Significado: aparentemente, Prahlada Maharaj era posto em circunstâncias nas quais sempre era torturado pelo seu pai. Nessas condições materiais, ninguém pode manter a mente imperturbável. Porém, como Bhakti é incondicional, Ahaituki Apratihata, Prahlada Maharaj nunca se perturbava com os castigos infligidos por Hiranyakashipu. Ao contrário,
os sintomas corpóreos do seu amor estático pela suprema personalidade de Deus modificavam as mentes de seus amigos, que também haviam nascido em famílias ateístas. Ao invés de se deixar perturbar pelos tormentos causados por seu pai, Prahlada Maharaj influenciava seus amigos e limpava suas mentes. O devoto jamais se contamina com as condições materiais, mas as pessoas sujeitas às condições materiais podem tornar-se espiritualmente avançadas e bem-aventuradas ao ver o comportamento do devoto puro. Verso 43. Meu querido rei Yudhishthira, o demônio Hiranyakashipu atormentava este sublime e afortunado devoto, embora Prahlada fosse seu próprio filho. Significado: quando um demônio como Hiranyakashipu, apesar de sua posição elevada devido a rigorosas austeridades, começa a hostilizar um devoto, ele começa a cair, e os resultados de suas austeridades minguam. Quem oprime um devoto puro perde todos os resultados de suas austeridades, penitências e atividades piedosas. Uma vez que Hiranyakashipu agora estava inclinado a castigar seu elevadíssimo filho, o devoto Prahlada Maharaj, suas opulências começaram a desvanecer-se. Verso 44. Maharaj Yudhishthira disse: ó melhor dos santos entre os semideuses, ó melhor dos líderes espirituais, como foi que Hiranyakashipu causou tantos problemas a Prahlada Maharaj, um santo puro e sublime, embora Prahlada fosse seu próprio filho? Desejo que me contes tudo o que diz respeito a este assunto. Significado: para saber algo acerca da suprema personalidade de Deus e das características de seu devoto puro, deve-se recorrer a autoridades como Devarishi Narada. Ninguém pode buscar em um leigo instruções sobre assuntos transcendentais. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 3, 25, Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kataha. É apenas na companhia dos devotos que alguém está devidamente capacitado a entender a posição do Senhor e de seus devotos. Um devoto do quilate de Narada Muni é chamado de Suvrata. Su significa bom e Vrata, voto. Assim, a palavra Suvrata refere-se a alguém que nada tem a ver com o mundo material, que é sempre mau. Não pode entender temas espirituais quem procura um erudito materialista, insado de conhecimento acadêmico. Como se afirma no Bhagavad Gita 18:55, Bhaktyamam Abhijanati. É através do serviço devocional e com a ajuda de um devoto que se deve tentar entender Krishna. Portanto, Yudhishthira Maharaj tinha toda a razão em querer que Sri Narada Muni continuasse expondo para ele a vida de Prahlada Maharaj. Verso 45. O pai e a mãe sempre têm afeto pelos seus filhos. Quando os filhos são desobedientes, os pais os castigam, não devido à inimizade, mas apenas para a instrução e o bem-estar do filho. Como Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaj, castigava um filho tão nobre. Estou desejoso de saber isto.
verso 46. Maharaj Yudhishthira continuou perguntando: como era possível que um pai fosse tão violento com seu elevado filho, que era obediente, bem comportado e respeitava o seu pai? Ó Brahmana, ó mestre, jamais tomei conhecimento de tão grande contradição em que um pai afetuoso pune seu nobre filho, com a intenção de matá-lo. Por favor, dissipa todas as nossas dúvidas a este respeito. Significado: na história da sociedade humana, raramente encontra-se um pai afetuoso que castiga um filho nobre e devotado. Portanto, Maharaj Yudhishthira queria que Narada Muni dissipasse-lhe as dúvidas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Hiranyakashipu aterroriza o universo.